Boa noite, amados. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom ter inúmeros motivos de agradecer ao Senhor. A vida já é um grande dom. Sabemos que Deus é aquele que cuida, é a experiência, é o conhecimento que nós temos e que o nosso Deus reina sobre todas as coisas. Que o Senhor esteja com a vida de cada um de vocês também. Igreja, é preciso que nós aprendamos sempre mais a confiar no Senhor. E como a gente sempre tem dito aqui, irmãos, a igreja é um corpo, a igreja é uma família. E nós repetimos aqui para os irmãos aquela situação de que se houver algum irmão, alguma família passando por qualquer tipo de necessidade, por favor, comunique para que essas necessidades sejam atendidas, sejam supridas. Se algum irmão estiver precisando de oração, estiver precisando de uma visita, estiver precisando de um atendimento, algo assim que talvez algumas pessoas ficam sentidas ou ficam intimidadas de procurar ajuda. Irmãos, a ajuda ela é necessária, a ajuda ela é importante em todas as situações. Precisamos ser simples, precisamos ser humildes, a ponto de dizer, me ajuda, eu preciso de uma oração, eu preciso de um alimento, eu preciso de um remédio, eu preciso de uma atenção, eu preciso de conversar com os irmãos, eu preciso de ter uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, uma palavra de exortação neste momento. Eu estou em dúvidas, eu estou abatido, eu estou com situações de fé, que a minha fé está abalada com essas situações todas que estão acontecendo. Estou em dúvidas com relação às coisas que estão acontecendo no mundo, no Brasil. Me ajudem, me socorram. E nós precisamos de contar uns com os outros. Quem é que nós temos? Nós temos o Senhor, mas nós temos também uns aos outros. Igreja, nós temos uns aos outros para caminhar, para pedir ajuda, para caminhar juntos. Ninguém pode estar sozinho, principalmente no momento como este. Esse isolamento social que foi imposto aí ao Brasil, sabemos que existem cuidados, existem precauções que precisamos ter, mas há coisas tão importantes, irmãos, que nós não podemos deixar, que é a comunhão em Cristo. Se existe a dificuldade de encontrar, de estar junto, talvez há pessoas que estão com limitações, existe o telefone, existem as redes sociais, existem os meios para que nós nos comuniquemos. Então isso é muito importante. Eu estive viajando esse final de semana, foi um tempo assim precioso, que eu estive ali com os meus filhos, genro, nora, netinha. Foi um momento assim muito agradável, estivemos juntos. Eu sei que alguns estão preocupados com isso, mas tomamos as precauções devidas, mas sabemos que Deus é que cuida. Deus é que nos protege em toda situação. Não acontece nada que se não for da permissão de Deus. Então vamos cuidar, mas vamos também agir. Não vamos ficar isolados dentro de nossas casas, como que se o mundo estivesse acabado. Não, irmãos. O mundo continua, as nossas vidas continuam, a igreja continua. Então comunique-se. Use os meios que nós temos, use os grupos de WhatsApp da igreja, são vários grupos que existem aí, de intercessores, o grupo geral, os grupos caseiros, para que você se comunique, se expresse. Grave um áudio, grave um vídeo. E eu tenho pedido aos irmãos, não postem ali más notícias. As más notícias já estão aí nas redes de televisão, na imprensa, mesmo na internet. Nós não precisamos somar mais estas coisas. Nosso grupo ali é para exortação, para edificação, para consolo, para fé, para esperança.
É isto, irmãos, que nós temos que colocar aí para que nos animemos uns aos outros. Se você tem carga, tem dificuldade, com certeza você tem os caminhos para isto. Ligue para aqueles irmãos que vocês estão mais próximos aí, seus discipuladores, seus companheiros, ligue para o seu pastor, para que você possa receber apoio, possa receber aquele socorro no momento oportuno. Então, igreja, essa é a hora de conhecermos verdadeiramente uns aos outros. Eu tenho usado aqui este recurso de gravar para os irmãos um vídeo com uma palavra, justamente para trazer isso, para que estejamos unidos, para que estejamos próximos. E não podemos abrir mão disto, queridos. A igreja é um corpo, e um corpo ele está unido pelas suas juntas, pelos seus ligamentos, para a edificação de si mesmo, para o crescimento do corpo em amor. Há coisas que nós não podemos adiar. Então, se manifeste aí. Busque na palavra do Senhor, é onde nós vamos achar fé, é onde nós vamos achar esperança. Existem experiências tremendas ali. Existem experiências de fracasso. E o que foi o motivo daquele fracasso? Como aqui na leitura de hoje, o rei Amazias. Por que ele fracassou daquele jeito? Por que a vida dele não foi um exemplo para nós de fé, de perseverança? Porque está escrito aqui que ele abandonou o Senhor. Em 2 Crônicas 25, 27 está escrito, depois que Amazias deixou o Senhor. Então foi isso que aconteceu com ele, ele deixou o Senhor e a vida dele entrou em um processo de destruição. Ele confiou em si mesmo. Ele não buscou a Deus. Por isso que a sua vida teve um fim trágico. Porque ele deixou o Senhor. Então aqui está um exemplo. Um exemplo a não ser seguido. Mas existem muitos, inúmeros exemplos a serem seguidos. De quando nós buscamos a Deus, Ele nos dá a vitória. De quando nós recorremos uns aos outros e ouvimos a palavra do Senhor. Nesse mesmo capítulo aqui, diz que o profeta foi até Amazias, o rei. Diz aqui, então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, está no verso 15, e mandou-lhe um profeta que lhe dissesse, por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das suas mãos? Olha o amor de Deus para com aquele homem. Mesmo assim, ele se recusou. Ele respondeu. Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei, acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse, sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isto e não deste ouvido ao meu conselho. Meus amados, está muito claro aqui na palavra do Senhor, que quando nós buscamos o conselho de Deus, quando nós ouvimos os profetas, quando nós seguimos o Senhor, nós temos a vitória. Mas quando nós o deixamos, nós temos a derrota. Seja o seu coração firme no Senhor, não importa as circunstâncias. Confie em Deus em todo o tempo. Não deposite nos homens a sua esperança. Nem dê crédito a tudo. Mas confia no Senhor. E confia nos seus profetas. A palavra do Senhor diz, devemos confiar no Senhor e ouvir os seus profetas e prosperaremos. Quem são os profetas de Deus? São os homens que verdadeiramente anunciam a palavra do Senhor. E nós temos aqui o recurso da palavra de Deus que não nos deixa enganados. E quando nós temos uma vida de oração, nós temos o discernimento espiritual e o Espírito Santo fala ao nosso espírito para não nos deixar confundidos, para não nos deixar envergonhados, mas para seguirmos firmes naquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Então, queridos,
É essa a palavra de hoje, a fim de que confiemos no Senhor. Não sejamos como Amazias, que deixou o Senhor e a ira do Senhor se acendeu contra ele. E ele foi derrotado e morto. Conspiraram contra ele e ele foi morto. Mas quando nós confiamos no Senhor, nosso caminho é um caminho de retidão. É um caminho de bênçãos. Embora possam passar por lutas, por perseguições, Jesus disse que nós seríamos perseguidos e até odiados por causa do nome dele. Mas confia no Senhor e siga firme. Tenha no seu coração a convicção, a certeza inabalável da presença do Senhor e da direção de Deus na sua vida. Amados, que Deus abençoe. Continuemos a orar pelo nosso país, pelo presidente da República, que Deus cubra a vida dele com as bênçãos do Senhor, com proteção, com estratégias de governo, de sabedoria, que ele possa reger este país com honestidade e que tudo aquilo que possa estar se levantando contra a vida dele, que não provém de Deus, que é ruim para o nosso país, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Venha a presença do Senhor, a bênção do Senhor. Nós profetizamos bênçãos sobre o nosso país. Também profetizamos bênçãos sobre a igreja do Senhor. Que a igreja do Senhor seja uma igreja santa, uma igreja conformada com a vontade do Senhor, com a palavra do Senhor e não conformada com este mundo. Que assim nos diz a palavra de Deus. Tenha uma noite abençoada, uma noite tranquila, uma noite na presença do Senhor. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.